Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de quarta-feira. Uma live muito bacana que temos que refletir a respeito, né? Seja bem-vinda, mãe. Tudo bom? Refletir a respeito de umas coisas importantes, né? Sobre esse projeto aí, né? Esse mapeamento aí que a gente está fazendo da alma humana, do comportamento humano. Seja bem-vinda, Rita. Obrigado pela presença. Hoje estamos aí com essa necessidade de falar um pouquinho sobre a raiva, né? Esse mês de abril a gente está passando por um processo de passar raiva, né? Como a gente tem ficado com raiva de ficar dentro de casa, de ficar sem fazer nada, de ficar, né, sem possibilidade de sair de casa, sem possibilidade de visitar as pessoas que a gente gosta. Tá difícil, não tá? Muito complicado. E por conta disso, hoje eu vim falar sobre isso, né? Como é que a gente lida com essas pessoas que às vezes estão passando raiva, né? Como é que a gente pode fazer para poder lidar com isso? Vai ser o tema, né, da live de hoje. A gente vai falar um pouquinho no final e vocês vão descobrir caminhos, formas para poder aprender como lidar com esse tipo de gente, né? Então, vou passar agora para vocês a frase do dia, né? Todas as vezes que a gente começa a raiva da internet, né? Exatamente, a gente passa raiva o tempo inteiro. O que mais acontece na vida da gente é passar raiva. E a gente tem que saber o que fazer com isso, né? E a gente vai falar sobre esse tema hoje. Então, se você lembra de alguém que também está um pouco dentro desse processo de aprender a lidar com a própria raiva, lidar com a raiva de outras pessoas, convida, clica no aviãozinho assim para o lado, chama mais pessoas para estar presente com a gente. Dionília, seja bem-vinda. Leia, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Mãe, lockdown, mãe, fechado tudo, né? Mas vou dar um jeito de visitar aí, pode deixar, não tem problema não. Vou dar um jeito de marcar uma visita para ir comer um pão de queijo. Então vamos lá, né? A frase do dia de hoje. A frase do dia de hoje é uma frase de Benjamin Franklin. E é muito legal essa frase, eu achei ela genial. A frase diz o seguinte: tudo que começa com raiva acaba em vergonha. Olha que incrível essa frase. Tudo o que começa com raiva acaba com vergonha. Olha que legal. Eu achei essa frase muito boa. Depois eu vou até postar ela no feed, para depois você compartilhar com alguém, tal, alguma coisa assim, né? Eu acho importante a gente fazer isso. E se você acha que tem alguma coisa na sua vida aí que você já se sente envergonhado ou envergonhada, no caso, vocês até então só estão ouvindo aí, né? Só tem mulher por enquanto. Tudo aquilo que você lembrar que você se envergonhou, pode ter certeza que você fez com raiva. Engraçado isso, né? Então essa é a frase do dia. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar agora de fato a live, né? Vamos conceituar. Eu sempre gosto de trazer conceitos a respeito daquilo que a gente está falando, como nós hoje vamos falar sobre pessoas raivosas, pessoas irritadiças e tal. Eu vou trazer o conceito da raiva, né? Raiva é uma emoção normal. Todo ser humano sente raiva. A gente sempre vai sentir isso porque, evolutivamente falando, a gente precisou despertar para essa emoção para saber se defender dos perigos, das dificuldades, saber ter uma energia para vencer alguns problemas ali, algumas dificuldades que se impunham na vida da gente. Então a raiva ela tem uma utilidade. Mas quando é que a raiva surge, né? Qual que é o contexto que ela surge na vida da gente? Todas as vezes que eu quero alcançar algum objetivo e esse objetivo ele está sofrendo interferência de alguma outra pessoa, eu vou sentir raiva. Então, vou repetir. A raiva, ela sempre surge no contexto de que quando eu quero alcançar um objetivo, esse objetivo ele está sofrendo interferência de uma outra pessoa, atrapalhando um pouco o processo, eu vou sentir raiva nesses contextos, tá? Então, é sempre assim que surge a raiva, tá? Então, primeiro entendido tudo isso, vamos passar para a parte da gente entender o quê? Qual é o perfil das pessoas raivosas? Mas
antes de eu especificar bem sobre esse perfil, para eu saber ficar ligado ali, né? Fazendo esse mapeamento da alma humana, porque meu compromisso com vocês é esse. Esse ano inteiro eu vou fazer um mapeamento da alma humana. Eu vou falar a respeito de uma série de coisas que nós temos dentro da gente, que a gente não quer olhar para elas, outras pessoas também têm, a gente tem dificuldade de lidar com elas, para a gente poder saber lidar, conseguir contornar essas circunstâncias e ter mais qualidade de vida, né? O objetivo é dar qualidade para as nossas relações sociais. E é um conteúdo que a gente acha que às vezes é um conteúdo óbvio, mas às vezes não é. A gente se pega volta e meia pecando, caindo, travado nesses mesmos pontos, e se a gente esclarece algumas coisas, se a gente dá um pouquinho de informação e conhecimento sobre o que fazer, ajuda muito, muito mesmo. E você ainda pode ajudar outras pessoas que convivem com você, inclusive, né? Então, eu primeiro preciso traçar o perfil de pessoas. A gente consegue classificar o ser humano em 4 perfis básicos, que é o quê? Aquela pessoa que ela tem uma tendência natural de ser para fora ou uma tendência natural de ser para dentro, né? Que é o que a gente chama de pessoa extrovertida ou de pessoa introvertida, tá? Esse é o perfil básico que a gente tem. Só que no processo também de relacionamento humano e tal, nós temos outros 2 perfis de pessoa, incluindo aquelas pessoas que são mais secas e outras pessoas que são mais envolventes, né? Então, as pessoas secas são aquelas pessoas muito diretas, muito que parece que não cria vínculo, não é envolvente, assim, não é aconchegante, não é calorosa, né? Não expressa tanto sentimento, é uma pessoa mais calada, que não fala o que está sentindo e tal. E as pessoas envolventes, elas são o contrário disso, né? É aquela pessoa que sempre fala o que está sentindo, ela é muito expressiva na fisionomia dela, você consegue sentir aquele calor humano, aquela aproximação ali e tal. É muito gostoso estar perto de pessoas envolventes. Oi Miris, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Micaele, seja bem-vinda. E essas pessoas que elas são ou para fora extrovertidas, né, e expansivas também, né, e envolventes, elas têm um perfil específico. Outras pessoas são extrovertidas, são para fora, mas são pessoas secas, né, que às vezes elas deixam marcas assim um pouco complicadas, né, fere a gente na forma de expressar e tal, nos sentimentos e tal. Já outras pessoas, elas são para dentro, mas elas são envolventes, elas são muito reflexivas, profundas demais naquilo que pensam, mas são para dentro, tende a ser um pouco mais para dentro. Já outras pessoas, elas são para dentro, mas são secas, são duras, são estruturais, aquelas pessoas rígidas, né? Enfim, esses 4 perfis básicos de pessoa, elas geralmente estão dentro do perfil de pessoas raivosas, porque as pessoas raivosas, elas são pessoas para fora, elas expressam o que elas estão pensando, fala, e além de ser para fora, ela é seca, elas tendem a ser secas. Essas pessoas raivosas, elas tendem a não expressar tanto o que estão sentindo, e quando expressa de uma forma doída. Elas vão lá e dá como se fosse uma agulhada ali na gente, sabe? É aquela pessoa que tem essa capacidade de dar uma queimada na gente, sabe assim? De ela fala uma coisa que aquilo chega a arde dentro da gente, né? É esse perfil de pessoa explosiva demais, né? Se você fala alguma coisa, ela já estoura, né? E aí devolve, e aí, né? Enfim, é mais ou menos assim que a pessoa tem, né? Esse perfil ali de às vezes expressar de uma maneira muito explosiva alguns sentimentos, algumas emoções, alguns pensamentos, inclusive, né? Depois eu te falo, mãe, vamos evitar exposições em público. E essas pessoas que são assim, a gente tem que entender o porquê que ela é desse jeito, né? Porque essa característica espontânea dela, isso é espontâneo, tá? É natural, a pessoa ela é desse jeito, ela tem essa característica. Mas a gente também precisa entender o porquê ela é desse jeito. Por que a pessoa geralmente ela é raivosa, né? Tá bom, pode cobrar. Geralmente são pessoas que no histórico de vida delas, né, elas são combativas, elas gostam de debater, né, de confronto ali e tal, aquela coisa difícil ali de vamos lá, vamos conversar, vamos debater, e ela gosta de pegar fogo mesmo, né? E no histórico de vida dela, esse tipo de atitude
ele sempre tem um efeito positivo, causa algum resultado, desperta algum resultado para ela alcançar o que ela quer. Por isso que ela fica desse jeito, ela se mantém dentro dessa atitude específica que facilita o processo dela alcançar objetivos. Então, se para ela alcançar o que ela quer, ela tem que ofender, ela vai dar um jeito de ofender. Se para ela alcançar o que ela quer, ela tem que expressar de forma desequilibrada ou com intensidade muito grande, ela vai expressar de forma desequilibrada ou com intensidade muito grande. Se ela tiver que dar umas desequilibradas emocionais, ela vai dar umas desequilibradas emocionais para manifestar a sua vontade. É o perfil da pessoa explosiva, raivosa, né? Então, por esse histórico ter dado muito certo, ela vai lá e consegue o que ela quer desse jeito, por conta desse objetivo específico, né? Dessa forma específica de se expressar. Outra maneira de se entender um perfil de pessoa raivosa, explosiva demais, é aquela pessoa que quando ela expressa raiva, ela intimida. E por essa intimidação, ela mexe com a estrutura de luta e fuga das outras pessoas e ela pode despertar duas coisas. Se ela está lá expressando uma intimidação, ela está sendo intimidável, né? E ela despertou no outro aquela reação de luta e fuga, ou a outra pessoa vai lutar comigo, que estou intimidando, ou a outra pessoa vai fugir comigo, né? Então, nesse processo, eu posso despertar no outro um combate, ou eu posso despertar no outro uma covardia, para essa pessoa fugir de mim. E por isso é que, quando as pessoas expressam uma raiva e a outra pessoa ela tende a fugir, ela tende a se acovardar, entre aspas, né? Porque eu desperto essa covardia no outro quando eu manifesto a minha raiva. Quando eu faço isso, eu consigo o que eu quero. E olha o tanto que é engraçado. Geralmente, as pessoas raivosas, explosivas demais, irritadiças demais, elas tendem a ser assim sempre com pessoas que são mais covardes. Porque se a outra pessoa é mais combativa do que ela e ela perde, ela não manifesta isso, geralmente. Principalmente em posição hierárquica, né? Se a pessoa tem mais status, mais poder, tem capacidades específicas para poder trazer consequências para essa pessoa explosiva, o engraçado é que a pessoa não explode com esse tipo de gente, explode com outras pessoas. Sabe aquela história? Passou raiva no trabalho e aí vai lá para casa, aí chuta o cachorro, desconta no filho, sabe essas coisas assim? Por que é no filho que desconta? Por que é no cachorro que desconta? Porque são pessoas ali que não têm a característica combativa para poder controlar essa explosão, essa agressividade na outra pessoa, né? E aí a pessoa fica assim, né? Sempre manifestando essa explosão em pessoas que são mais fracas do que ela emocionalmente, né? Isso é uma outra explicação. Agora, outra coisa é também as pessoas que observaram modelos de pessoas muito explosivas, muito combativas, muito, né, pá, assim, e por conta desses modelos observáveis, ela foi lá e copiou e deu certo, né, por observação. Então, um exemplo pode ser por experiência de vida, dela ter manifestado as atitudes combativas, ter dado certo e ela permanecido com isso, viu utilidade nessa característica comportamental. Outra coisa foi por ter visto alguém ser assim e falar, olha só que legal isso aí, vou fazer igual porque tá dando certo, as pessoas ouvem, as pessoas calam a boca, as pessoas fazem o que ela quer, então vou ser igual, né? Aí começa a bater no povo doído, e aí, né, se torna uma pessoa extremamente diferente. E é muito comum essas pessoas que costumam observar modelos e copiá-los, e elas falam assim, nossa, mas fulano mudou, né? Ele era tão calmo, agora ele está tão combativo, tão raivoso, está tão explosivo. O tema da live é pessoas explosivas, raivosas. E aí as pessoas ficam estranhando o comportamento da pessoa e falam, nossa, mas fulano mudou demais, ele não era desse jeito não, né? Por quê? Está observando o modelo e copiando, né? Tem nada de errado com isso, né? Só que o problema, gente, é que isso gera consequência nas relações sociais, obviamente. E aí o que é mais engraçado de tudo é que as pessoas às vezes elas não param para observar de que essas coisas que eles estão querendo tá faltando habilidade, tá faltando assertividade, tá faltando um jeito melhor para conseguir alcançar o objetivo de tornar a relação social mais qualitativa, com mais qualidade, ao invés de mais desgastada, mais combativa.
Mas na atualidade, o que tem acontecido, né? Na vida em geral, o que tem acontecido? É aquele tal negócio, se você quer que uma pessoa te respeite, mantenha ela temendo você, né? Tem até um livro que fala sobre isso, sobre relação de poder e tal, enfim. Mas eu acho que um exemplo bom que a gente pode ter são de vários líderes aí religiosos, filosóficos e tal, de que não é necessário ser uma pessoa tão combativa assim, né? E em se tratando de um relacionamento social, isso tende a ser pior ainda, porque enquanto seres humanos, olha o tanto que isso é interessante, gente, nós como seres humanos, a gente se enxerga de uma forma diferente dos outros animais, né? Olha o tanto que é engraçado isso. Se você observa o comportamento de bando dos outros animais, o que você percebe automaticamente daqueles que se identificam dentro da mesma espécie, dentro de um mesmo bando? Eles cooperam entre si. O máximo que pode acontecer é um líder de um bandozinho ali qualquer, tentar meio que criar um problema com um outro líder do mesmo bando ali, sabe? Porque às vezes tem os vários na época do acasalamento, aquela coisa toda. Mas eles não ficam se degladiando igual o ser humano fica, né? E aí esse comportamento aqui de ser combativo, de ser raivoso demais, por esses exemplos, pode explicar muita coisa. Porque quando eu começo lembra que eu falei que sempre passa pelo processo intelectual, o ódio, a mágoa e etc. Quando eu, dentro da minha cabeça, eu escolho um objeto, e esse objeto, eu coloco ele como sendo alvo de ser direcionado à minha raiva, eu faço o quê? Eu começo a classificar as coisas assim. Então, passa pela minha cabeça a minha forma de perceber a coisa para poder eu eleger o que é digno de raiva e eu bater naquilo que é digno de raiva. E assim, quando eu vou fazendo isso, gente, eu posso cair num equívoco. E as pessoas não param para analisar isso. Hoje em dia a gente vive tão distraído com tudo, né? Eu não paro para pensar isso. O quê? Nossa, será que o que eu estou direcionando a minha raiva é uma coisa que realmente merece a minha raiva? Eu tenho que realmente ter raiva disso? Aí eu já entro um pouquinho dentro do aspecto de como lidar com a raiva. Sabe por quê, gente? Quando eu estou com raiva de alguma coisa, eu não estou falando de outra pessoa, não, estou falando de mim. Quando eu estou ficando com raiva de alguma pessoa, eu estou fazendo o quê? Eu estou avaliando alguma coisa ou alguma pessoa e criando uma classificação na minha cabeça. Eu estou classificando aquela pessoa, aquela coisa, com nomes. Eu estou dando adjetivos para aquela coisa, para aquela pessoa, negativos. E às vezes a pessoa nem tem qualidades negativas assim para eu classificar negativamente, mas a minha situação de classificação faz isso. Então eu estou percebendo de uma maneira equivocada. Tá, é um jeito. Outro jeito seria, eu estou percebendo certo. A outra pessoa está realmente fazendo eu sentir raiva, ela está me tratando de uma maneira que não deveria, está sendo injusto, está sendo injusta, estou sendo perseguido no meu trabalho, eu estou sendo injustiçado, estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso realmente é algo digno de raiva. Aí é aquela raiva que eu falei que ela é útil, né? Então tem certas coisas que a gente tem que fazer movimento de afastar. Falei, eu acho que numa live passada aí. Eu tenho que afastar certas coisas de perto de mim. E eu preciso usar dessa energia emocional da raiva que brota dentro de mim para eu saber afastar coisas que não fazem bem, né? Isso inclusive quando eu estou relacionando com alguém, com uma pessoa qualquer, seja no trabalho, seja num casamento, seja numa amizade, alguma coisa assim. Então, se eu estou vendo que tem algo realmente prejudicial e eu preciso falar isso para a pessoa, lembra da lista dos direitos humanos básicos? Está tudo interligado as lives, né? A lista dos direitos humanos fala lá, eu tenho o direito de expressar as minhas opiniões e livremente para a pessoa, né? Então fala, olha, fulano, peraí, vem cá, vamos conversar aqui. E lá, vamos lá bater um papo, vamos lá falar com a pessoa. Mas hoje em dia as pessoas não, mas fulano tem que perceber e tal. Então assim, o meu sistema de classificação, ele precisa ser explicado, verbalizado. Fala, olha, eu estou percebendo isso, eu estou vendo aquilo, né? O engraçado, né? Olha, o tanto que às vezes o sistema de classificação da pessoa pode estar equivocado.
mortes, assassinatos, coisas graves da sociedade, estupros, violências em geral, passa por isso, gente. Passa por isso, é porque eu dentro de mim coloquei na minha cabeça, criei um raciocínio de que certas coisas elas são dignas de raiva, elas são dignas de ódio. Por exemplo, eu coloco na minha cabeça que um animal merece ser maltratado. Eu coloquei isso na minha cabeça, então eu escolhi um animal para ser objeto da minha raiva. Agora, por exemplo, outras coisas realmente são dignas de raiva. Por exemplo, se você emprestou dinheiro para alguém e essa pessoa sumiu. Simplesmente desapareceu, não te pagou e tal, não sei o quê. Isso é uma injustiça, isso é digno de raiva. Só que tem coisas na vida da gente que elas precisam ser reclassificadas dentro da minha cabeça. Peraí, será que o que eu estou escolhendo ter raiva realmente merece a minha raiva? Ou eu preciso melhorar isso dentro de mim? Porque se a pessoa ela tem uma limitação de vida, um exemplo, uma família. O pai é muito simples, a mãe é muito simples, não tiveram acesso à informação igual hoje em dia tem, que você pode entrar numa live, no YouTube, descobrir 1000 coisas a respeito de 1000 coisas, né? E aí ele foi lá e te educou de uma maneira, ela te educou de uma maneira que te deixou feridas, marcas. Tudo bem que a atitude foi ali com exagero e tal, mas será que isso é algo digno de raiva? Se eu entendo, quando eu percebo, gente, na minha cabeça, eu vejo a intenção positiva da pessoa me educar, me ajudar a melhorar de vida, a minha raiva passa. Quando eu falo assim, nossa, mas a pessoa estava fazendo isso do jeito dela e ela queria de verdade me ajudar a ser uma pessoa boa. Aí parece que toda aquela coisa que a pessoa fez com você passa, simplesmente passa. Olha que genial isso, né? É muito interessante. Então, a minha classificação ela tem que ser ressignificada. Eu tenho que reclassificar as coisas que passam pela minha cabeça para eu saber eleger o que é digno de raiva e o que não é digno de raiva. Para eu ter o controle emocional dessa raiva. É autorreflexão, autoobservação. Só que hoje em dia ninguém quer fazer isso. Você não quer reservar 1 hora do seu dia para pensar sobre essas coisas. Geralmente as pessoas não fazem isso, né? Não quer ler, não quer aprender, não quer nada, né? E às vezes assim, né? É uma coisa que vai ajudar demais a vida no futuro. Tá, isso é uma coisa. Agora, quando eu estou lidando com outra pessoa, que essa outra pessoa tem um problema de ser raivosa demais, você é super de boa, super tranquilo, só que a outra pessoa explode com você, ela é mal educada, ela, sabe assim, você tá lá de boa na lagoa, mas a outra pessoa tá lá te casquetando. O que você tem que fazer? Primeiro de tudo, né, você tem que identificar se a pessoa não é uma pessoa perigosa. Porque lembra que eu falei que graves coisas acontecem assim? Mortes, assassinatos, acidentes graves, desentendimentos. É o sistema de classificação. Hoje em dia é assim, cada cabeça uma sentença mesmo, né? Então, eu tenho que saber identificar como é que é a cabeça daquela pessoa. Como é que ela pensa, como é que é o estilo de vida dessa pessoa, o que ela acredita, o que ela deixa de acreditar, porque isso me sinaliza quais são as coisas que ela sente ódio, quais são as coisas que ela direciona a raiva dela para um objeto específico, seja uma pessoa ou alguma coisa, né? E aí, se eu identifico isso e eu vejo que a pessoa é uma pessoa perigosa mesmo, tem acesso a coisas graves, aí, coisas esquisitas, né? Eu tenho que me afastar dessa pessoa 100%, me afastar mesmo, evitar convivência, sair de perto, enfim. Por quê? Senão ela vai fazer você sofrer consequências graves, né? Aos moldes do que andou acontecendo na sociedade há um tempo atrás aí. Assassinatos, né? Assim, em escolas, por exemplo, essas coisas todas, né? Então, um ser humano colocou na cabeça lá de que uma pessoa que fala certas coisas com ele, mesmo que com intenção de brincadeira, bullying, por exemplo, essa pessoa, ele classificou na cabeça dele que essa pessoa merece a morte. Aí ele vai lá e direciona a raiva dele para aquele objeto específico. É uma radiografia da alma humana que eu estou fazendo aqui. E nesse ponto ele comete atrocidades. Então eu tenho que saber o que a pessoa está pensando. E aí nesses momentos, se a pessoa não é perigosa, né, a esses moldes, assim, ela sempre faz ameaças, né? Outra coisa também que eu tenho que identificar, né? Como é que eu identifico essas coisas? Por atitudes agressivas, físicas, ameaças que essa pessoa faz, tentativas de manipulação se essa pessoa é perigosa. Eu tenho que me afastar, eu tenho que tomar cuidado, sair de perto mesmo.
As pessoas sempre dão sinal daquilo que elas podem vir a ser capazes de fazer. Sempre dão sinal. Nunca fica desapercebido. Ah, mas o cara é muito ator, não sei o que, é um psicopata, não sei o que, não sei o que. Mas deixa entender, dá a entender sempre. Um nível de frieza, de falta de envolvimento, uma série de coisas. Sinal sempre dá. A gente é que não sabe observar. Tá vendo a coisa quando ela é básica? É básico, mas a gente não para pensar. Nossa, peraí, é óbvio, né? A pessoa, ela quer cometer uma coisa grave, ela vai manifestar uma atitude estranha do padrão. Mas eu fico ressignificando, eu fico, não, isso aí não é nada não, é porque ele é assim, é o jeito da pessoa, e não sei o que, e não tem nada disso. Isso pode me sinalizar para alguma coisa mais séria. Então, eu preciso ir observando a pessoa meio de longe ali, fazendo algumas perguntas para saber mais ou menos o que ela pensa, de maneira como quem não quer nada, para poder entender se ela acha, o que ela acha de certas pessoas, de certos grupos minoritários da sociedade, quem pensa diferente dela, por exemplo. Em política, gente, isso é muito fácil de identificar. Pergunta para ela o que ela está achando de político X ou político Y, por exemplo. Você descobre na hora como é que a pessoa faz, né? O que ela pensa. A mesma coisa com relação a pessoas religiosas também. Às vezes aquelas religiosas ferrenhas, né? É muito fácil identificar. E a mesma coisa é para quem acredita demais nas próprias opiniões. Lembra que eu comecei, eu acho que um mês passado, falando sobre orgulho? A raiva e o orgulho, elas podem andar muito juntas, porque às vezes se a pessoa colocou na cabeça dela que a opinião dela tem que prevalecer, ela quer alcançar esse objetivo, ela quer inculcar na cabeça do outro que ela tem que pensar daquele jeito. E ela vai usar da raiva para forçar isso, porque ela tem esse objetivo a alcançar. As duas coisas estão interligadas. Então, pelo meu orgulho, por eu ficar cristalizado naquela opinião ali, rígida, um ponto de vista que pode ser facilmente desequilibrado, né, para poder ver que às vezes tem outras alternativas de percepção, eu tô lá cristalizado na minha opinião, e eu quero colocar essa opinião na cabeça do outro. Eu vou lá e uso da raiva para isso. Aí eu começo com atitudes intimidatórias, eu ameaço, eu faço mil coisas para poder impor essas coisas na cabeça do outro. Tá, então, ignorando esse perfil de pessoa, que é muito fácil de identificar, né, que a gente vai observando ali, tem um outro perfil de pessoa que não é perigosa. Quando essa outra pessoa não é perigosa, o que eu tenho que ver nesse tipo de pessoa? O que eu tenho que fazer, quer dizer, para lidar com esse tipo de pessoa? Primeiro ponto, eu tenho que ter uma habilidade de negociação. Eu tenho que saber negociar com essa pessoa, e negociação envolve fala. Então, se a pessoa quer pôr para fora a raiva dela, deixa eu pôr para fora a raiva dela. Ela tá lá querendo falar, deixa falar. Cala e ouve. Ah, mas estou com 1000 coisas na minha cabeça para contra-argumentar. Você vai contra-argumentar. Deixa ela esvaziar aquilo que tem dentro dela, de raiva dentro dela. Deixa esvaziar, deixa ela falar e tal, assente com a cabeça, fala, entenda e tal. Tenta acolher. Eu sei que é difícil nessas horas de lidar com uma pessoa explodindo ali de raiva com alguma coisa e tal, mas tenta acolher essa pessoa para lidar com isso, porque você tem um objetivo a alcançar também. Depois que a pessoa falar, você precisa pedir para a pessoa falar assim, então, peraí, vamos conversar com mais calma? Ou então, peraí, vamos conversar? Né? Se você falar com mais calma, ela pode se irritar ainda mais. Então fala, vamos conversar? A gente está precisando esclarecer algumas coisas. Então não confronte a pessoa. Pergunte. Tente entender o motivo da raiva dela. Por quê? Quando eu falei anteriormente, lá no comecinho da live, a pessoa que ela está com raiva, ela quer alcançar algum objetivo e tem uma interferência atrapalhando. Se você ela quer um problema solucionado. É isso que ela está querendo. Ela quer um problema solucionado. E por isso que ela fica com raiva. Então, se você pergunta para ela, né, o que está acontecendo e tal, e ela vai falando, vai te contando, e você demonstra que você quer ajudar, a tendência é a pessoa parar de ficar com raiva. Se você acolhe, fala, não, eu vou te ajudar, peraí, vamos lá, deixa eu entender primeiro. E ela vai tendendo a ver que você está ao lado dela e não contra ela. Porque lembra, se você for entrar no combate, se você for lá tentar ser combativo junto com ela, reação de luta-fuga que desperta na cabeça da gente, essa pessoa vai tender a querer vencer. Porque às vezes as pessoas raivosas, elas não cedem, elas não se dão por vencidas.
Então você tem que entender a pessoa, falar assim, não, realmente, se eu estivesse no seu lugar, eu estaria sentindo do mesmo jeito. Se brincar, eu estaria com mais raiva que você. E se colocando no lugar dessa pessoa, você tentando demonstrar genuinamente que você entende a raiva dela, isso ameniza a situação, isso acalma a situação. Isso é uma outra circunstância que você está precisando ter o controle. Agora, existe um outro perfil de pessoa, que é aquela pessoa que ela se vê numa circunstância que ela não consegue sair dela. Por exemplo, vou falar de relacionamento agora. Muitos relacionamentos, eles entram dentro disso. Às vezes, a pessoa não está aguentando mais estar dentro do relacionamento. Ela não quer o relacionamento. Isso vai despertando nela uma certa raiva. Porque a outra pessoa quer um relacionamento de um jeito e o outro quer um outro relacionamento de outro jeito. E ele não se vê, não vê uma saída para isso. Aí, lembra, a pessoa quer alcançar um objetivo. Esse objetivo está tendo uma interferência, porque ele quer ir para cá, tem uma pessoa puxando para cá. E aí é a hora que a raiva manifesta. Aí o cara vai fazer o quê? Descontar em quem é mais fraco. Seja na pessoa que está tentando puxar para o lado que ele não quer, enfim. E aí essa raiva começa a se manifestar. Isso é um exemplo. Outro exemplo é quando tem conflito de valores. Se a pessoa, antes de se relacionar com alguém, empresa, amizade, a pessoa tem um conjunto de valores. O que são conjunto de valores? Comportamentos que eu sempre manifesto quando eu estou em interação com outras pessoas. Então tem gente que gosta de mentir, tem gente que gosta de ser honesto, verdadeiro. E a pessoa que gosta de mentir, ela vai entrar em conflito com a pessoa que gosta de ser verdadeira e honesta. Por quê? A pessoa verdadeira, ela vai desmascarar sempre a pessoa mentirosa. E aí gera toda uma série de conflitos nos relacionamentos sociais, independente do contexto. Trabalho, amizade, namoro, família, tudo, coleguismo, relação comercial, né? Então, o conflito de valores também desperta raiva, porque a pessoa ela é guiada por uma característica específica, um comportamento específico. Eu quero enganar as pessoas, eu quero ser honesto com as pessoas. E aí sempre quando alguém entrar em contato com essa pessoa e essa pessoa vê que ela está indo contra os valores dela, vai vir choque, vai vir raiva. E aí nesse momento, o que tem que acontecer? Para você lidar com uma pessoa que tem um valor diferente do seu, que vamos supor que é uma pessoa vamos supor que todo mundo aqui gosta de falar a verdade, ninguém, né, enfim, enfim. E aí nesses contextos, você vai lá e entra em contato com alguém que está fazendo de conta que está te falando a verdade. Ela está lá tentando, fala, não, onde é que você estava? Ah, não, eu fui ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você fica meio assim, fala, ali aonde? Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fica dando umas desculpas assim. E aí você fica assim e tal, aí isso te gera aí você já fica com a pulga atrás da orelha. Você fala, tem um trem errado aqui. Tem um trem errado aqui. Aí você começa a fazer o quê? Investigar. Não é assim que acontece? Você vai lá, tenta ver o celular, tenta perguntar uma coisa aqui, tenta ligar para a pessoa quando ela sai de novo. E aí você vai tendo um conjunto de atitudes que está indo contra a escolha da pessoa, porque a pessoa está escolhendo o quê? Ser mentirosa. E isso vai despertar raiva na outra, porque você não está agindo de acordo com o que ela está esperando, com o que ela quer, com o valor dela. E lembra que, eu não sei se eu já cheguei a falar aqui para vocês, mas uma coisa muito boa de você nunca ser enganado na vida é observar o discurso com o comportamento, com a prática. Sabe como? Toda pessoa que ela se comporta ao longo do tempo da mesma maneira, ela tende a acreditar de acordo com o comportamento dela. Por exemplo, se ela fala para as pessoas, eu sou verdadeiro, ela vai agir de acordo com isso. O comportamento dela vai estar igual. Agora, se ela fala assim, não, eu sou muito verdadeiro, só que você pega sempre mentiras da pessoa, volta e meia ela está lá falando alguma coisa que não é aquilo. Aí você fica meio assim e tal. Então, acredite mais no comportamento dela do que no que ela está falando para você. O comportamento, ele é a verdade da pessoa. E se esse comportamento se repete ao longo do tempo, mais verdade se torna.
porque tem fixação ali, tem rigidez, né, nesse comportamento. Então, discurso é fácil para iludir pessoas, sabia disso? Quanto mais a pessoa gosta de falar, de dizer o que ela é, o que ela gosta e como ela se comporta, tal, você pode ficar meio assim e fala, tá, beleza, guardei na memória. Agora deixa eu ver se você faz igual você está falando. Esse é o princípio da coerência. Esse é o princípio da coerência. Entendendo que todas as pessoas que fazem isso, elas têm que ser monitoradas, porque ela pode mudar um dia. Ela pode mudar um dia, ela pode deixar de ser assim. Ela pode escolher não fazer desse jeito mais, né? E aí você tem que estar ligado, você tem que estar ligado. O ser humano é passível de erro o tempo todo. O tempo todo. Ela pode aprender uma coisa e ele fala assim, quer saber? Cansei, não vou fazer mais assim. Pum, mudou. Aí ela vai e faz o comportamento. Na cabeça dela, você não tem acesso. Como é que você descobre? Você tem que ver. Você tem que ver, né? E aí, no que você vai vendo a pessoa se comportar, ela pega e... você percebe a incoerência. Entendeu? Então, assim, esquece discurso, a pessoa mente, fala um monte de coisa, tal, enfim, esquece isso, porque tem gente que acredita na própria mentira e tal. Veja o comportamento. Veja o comportamento. E lembra se tá igual mais ou menos o que ele tá falando, entendeu? Não interessa o cara acreditar na própria mentira ou não. Veja ele se comportar, onde ele foi, como ele fez, como ele reagiu. Veja o movimento da pessoa. Isso é infalível, sempre dá certo, sempre dá certo. E nesse ponto, quando você entende essas coisas, né, que você vai vendo aí a pessoa, eu viajei aqui um pouquinho, né, que você está vendo que a pessoa lá, se você não está confrontando ela, você está lá acolhendo a pessoa, tentando apaziguar, entender o que ela quer, né, e aí você fala assim, tá, deixa eu ver se eu consigo atender o que você está pedindo para mim. Aí a pessoa vai tender a fazer o quê? Ficar mais calma, entendeu? Por exemplo, nesse contexto aí, se o cara tá lá querendo que você não fiscaliza, né? Você citou um exemplo aí, vamos supor que seja isso, o cara se tá lá, ele tá querendo que você não faça algo, sei lá o quê. Ele quer que você não faça algo. Faz do jeito que ele tá te falando. Faz do jeito que ele tá dizendo, por exemplo. Ele vai ficar de boa. Ele vai ficar de boa. Ah, ainda bem que ela escreveu isso. Gente, eu tô falando de gente normal aqui, tá? Não tô falando de gente psicopatologizada, não, viu? Porque pessoas que têm distúrbio de comportamento, psicopatologia diagnosticada, isso é outra função, é outro dinamismo de funcionamento, tá? Pessoas que têm diagnósticos específicos não se encaixam muito dentro disso aqui, não. É outra dinâmica de funcionamento. Tô falando para nós seres humanos ali que estamos dentro de um padrão de normalidade, viu? Sem diagnóstico clínico, nada nesse sentido. Então, nesse ponto, se eu estou lá vendo, né, que a pessoa está lá querendo alguma coisa, se você tentar fazer do jeito que ela está pedindo, ela vai ficar de boa na lagoa. Agora, a nossa dificuldade nas relações é que a gente quer disputar poder. A gente quer disputar cabo de guerra, cabo de força. Se eu quero a coisa do meu jeito e a outra pessoa não está fazendo, a outra pessoa vai ter que fazer. E eu vou ter que impor isso que ela está querendo que eu não faça. Porque tem que ser do meu jeito. Eu quero desse jeito. E aí fica essa questão de uma raiva misturada com orgulho, que isso vai levar os relacionamentos para onde, gente? Para onde? Então, aí quando eu fico tendendo a observar que eu não também, né, tenho a minha parcela de contribuição, porque às vezes a gente quer falar do outro, né? A gente quer apontar o dedo pro outro, a gente quer acusar o outro e tal, e eu não bato a mão no peito e falo para fazer a meia-culpa, né? Eu não faço isso. Eu tenho que fazer, eu tenho que olhar para mim. Por isso que esse processo de autoconhecimento, de eu fazer essa reflexão, né, de a gente fazer esse mapeamento um pouco da alma humana, dos movimentos que nós temos naturalmente, né, enfim, de forma um pouco mais espontânea, que isso aparece volta e meia nas relações, a gente não fazendo essas reflexões, as nossas relações sociais ficam com péssima qualidade. E aí a hora que eu fico assim, não, mas o outro tem que me aceitar como eu sou. O outro tem que, sei lá, me acolher do jeito que eu sou. Porque eu sou raivoso mesmo. Nossa, eu sou explosivo. E eu me vingo mesmo. E eu falo mesmo. E eu brigo mesmo. E o outro que tem que me aguentar. Será? Você tem que ser raivoso, combativo em certos contextos. Quando você estiver sendo
desrespeitado nos seus direitos. Aí beleza. Caso contrário, você não tem que ser assim. Ninguém te autorizou a ser desse jeito. Isso é orgulho. Você está tentando ser desse jeito por orgulho. Né? Enfim. E isso tem que mudar dentro do interior de cada um de nós. Então, eu preciso ser mais aberto, mais flexível, para poder saber dar qualidade de verdade para as minhas relações sociais enquanto estou interagindo com pessoas. Certo? Então, para lidar... Deixa eu ver se... Ah, tá. Outra coisa. Tem mais coisa aqui. Calma, acabou não. Tem mais coisa aqui. Você precisa fazer uma auto-observação se é com você. Você tem que se observar. Em que sentido? Porque às vezes até o outro também, observar o outro também. Em que sentido? O que te deixa com raiva? Quais são as coisas que disparam dentro de você ali, raivas imediatas? O que você fica imaginando que é um bloqueio que alguém está tentando criar na sua vida, um impedimento? O que você fica lá conjecturando, assim, pensando, refletindo? Vamos fazer um momento meditativo, reflexivo aqui. O que você acha que está acontecendo na sua vida que tem alguém tentando atrapalhar o alcance dos seus objetivos? Isso aí que você está identificando vai te gerar raiva, vai te gerar um certo desespero, um incômodo. E se você associa isso a alguma pessoa, essa pessoa vai ser o objeto do seu incômodo. Ela vai ser a pessoa que quando você chega na presença dela, o santo não bate. Essa pessoa vai ser aquela que o santo não bate. Então, o que você tem que fazer para mudar isso? Se você está vendo, tem duas coisas. A pessoa pode realmente estar querendo te atrapalhar, ou a pessoa isso pode ser só coisa de sua imaginação. Você está criando um problema na sua cabeça. Ele nem existe. Você está imaginando. Ah, mas vai que? Não vai que nada. A pessoa não está fazendo nada. Olha para a realidade. Veja o que acontece ao seu redor. Né? Então, se a pessoa está fazendo algo de fato, não manifeste resistência. Coloca uma coisa na sua cabeça. Coloca o seguinte. Fala assim para você. Eu vou conseguir o que eu quero, mesmo que eu tenha que fazer um desvio de rota temporário. Às vezes é necessário fazer um desvio de rota. Se você não perder de foco onde você quer chegar, você vai chegar. Tem nada não. Às vezes você passa na casa, um exemplo, você vai para um restaurante almoçar. Aí você lembra, nossa, eu tenho que passar na casa de fulano para pegar um documento, sei lá. Aí você faz um desvio de rota, sabe? E às vezes assim, atrasa um pouquinho a sua chegada no restaurante, você está morrendo de fome, atrasa, mas ajuda a você resolver um outro problema. Não é nada, não tem nada de errado com isso. Nada de errado com isso, tá? Então, às vezes, você fazer um desvio de rota, às vezes é bom, é necessário, é importante, é tranquilo isso, né? Então, coloca na cabeça, eu vou conseguir o que quero, mesmo que eu tenha que fazer um desvio de rota temporário. Se você começa a colocar na sua cabeça que esse desvio de rota não é temporário, é definitivo, aí o ódio vem. Não é para pensar assim, porque nem todo mundo dá conta de ficar impedindo você para sempre, gente. Sabe? Isso não acontece, não é assim. Uma hora a pessoa cansa e para, entendeu? Tá, de atrapalhar você, né, que eu falo, né? Agora, outra coisa, tem uma coisa na cabeça da gente que a gente colocou dentro dela. A gente acelerou a nossa percepção do tempo. O ser humano todo mundo fez isso, a gente simplesmente acelerou isso na cabeça da gente. Então, acalma o coração, muda na sua cabeça o tempo de alcance dos objetivos, porque você, sei lá, começou um projeto hoje, semana que vem você já quer estar bombando no negócio. Não é assim, gente, calma. Ajusta o tempo cronológico das coisas acontecerem, para de pressa, saiba lidar com a frustração de ter que esperar um processo acontecer. Isso ajuda no controle da raiva. Isso ajuda no controle de você não manifestar iras, de você falar assim, nossa fulano, por que você não fez isso na hora que eu te pedi? Como isso é presente em relacionamento, né? A pessoa pede uma coisa e aí ela quer que faz naquele instante. Gente, peraí, espera dá um tempo para a pessoa resolver. Dá um prazo para a pessoa ir lá e resolver a coisa. Para que essa pressa? Para que essa agonia? Você vai bater ponta onde? Você vai tirar alguém da forca, por acaso?
Não, calma. Então, fulano, faz tal coisa pra mim? Tá, espera. Deixa a pessoa ter o processo dela ali, de atender o seu pedido e tal. Principalmente mulher com relação a homem. E às vezes, talvez, homem com relação a mulher também, sei lá, enfim. Então, calma, respira. Pra que pressa? Não tem pressa. Ninguém tem que ter pressa. Calma. Se a pessoa demorar demais, aí é outra história. Mas dê um prazo. Todo mundo tem prazo. Por exemplo, para você receber seu salário. Aqui no Brasil o esquema não é de receber por hora trabalhada, por exemplo. Você tem um tempo de espera para receber o salário no fim do mês. A mesma coisa, você fez uma dívida no cartão de crédito. O cartão de crédito te dá um tempo para você juntar o dinheiro para pagar. Por que o outro tem que fazer tudo na hora que você quer? E aí você fica lá enraivecendo a pessoa, né? A pessoa vai fazer, mas ela está com outros objetivos ali, ela está com coisas secundárias para poder fazer, e ela vai fazer o que você quer. Calma, espera. Ela tem a lista de prioridades na cabeça dela que você não consegue acessar, porque você não tem dons mutantes, sobrenaturais, que ela tem uma ordem de coisas a fazer. Ela vai fazer o que você quer, no tempo que ela vê que dá para fazer. Calma. Né? A mesma coisa. Isso em contexto empresarial é um pouco difícil, né? Porque nem todo mundo consegue. Tem aquela coisa que é urgente, aquela coisa que sei lá, urgente, necessária e grave, sei lá, tem umas classificações assim, né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E outra, quando você estiver ali com raiva, ou então tiver uma outra pessoa com raiva, quebra o clima, sabe? Faz aquelas quebras de clima. Tira o foco disso, né? Assim, vai lá, levanta, vai tomar uma água, vai respirar um pouco, para de olhar para a pessoa por um tempo, fala assim, nossa, é mesmo, né? Mas isso me deixaria com raiva também. E fica assim, olhando para o nada e tal, para a pessoa, né? Assim, quebra o ritmo da coisa, dá uma quebrada ali, para a pessoa se acalmar, para ela ficar mais de boa, sabe? Então assim, tenta tirar o foco para ver se isso contribui para ela ficar menos nervosa, mais tranquila, entende? E isso aí vai tendendo a normalizar o processo de você controlar a sua raiva, que é muito mais um elemento de como você classifica as coisas, de como você identifica as coisas, de como você reage a essas coisas, né? Do que você ter aquela primitividade de virar zen, Buda. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então calma, o mecanismo de sentir raiva todo mundo tem. Agora, como você expressa isso, tem como ajustar sim, tá? Você tem como ter um controle muito grande. Só que você tem que exercitar. Se você não quiser, não vai ser possível, tá? Então seria isso, pessoal, para a live de hoje. Vou repetir no finalzinho agora a frase do dia, que eu achei ela genial, genial mesmo. E se você gostou da live, eu vou deixar ela disponível. Eu estou pensando se eu deixo ela disponível ou não, mas eu acho que eu não vou deixar mais disponível não. Quem participar, participou. Quem não participar, não participa mais. As lives vão ser assim agora. Vai ser só enquanto eu estiver fazendo a live. Não vou deixar disponível 24 horas mais. Quem tiver como ver, viu. Quem não tiver, não viu, né? Vai perder mesmo. Então, tudo que começa com raiva acaba em vergonha. Benjamin Franklin. Essa é a frase de Benjamin Franklin. Tudo o que começa com raiva acaba em vergonha. Então, lembre bem, se você um dia fez algo que acabou em vergonha, provavelmente você fez com muita raiva. Então é isso, pessoal. Obrigado. Sexta-feira tem live. Não vou falar qual que é o tema. É surpresa. Se você quiser saber o que é, estamos fazendo um processo de mapeamento da alma humana. Se você acha que tem alguém que quer melhorar as relações sociais, melhorar como ser humano, se desenvolver como pessoa, né? Dar uma qualidade de vida maior para si próprio, para as pessoas ao redor, convida eles para estar sempre na live. Toda segunda, toda quarta, toda sexta e todo domingo eu vou fazer lives às 21 horas falando sobre temas muito importantes nos relacionamentos sociais.
tá bom? Convida as pessoas para estar presente durante a live, para a gente poder conseguir compartilhar esse conhecimento que é necessário para a gente saber dar qualidade para as relações, estruturar melhor as relações sociais que a gente convive, tá? Compartilha com mais alguém que você acha que merece e convida para estar aqui no Instagram com a gente. Fiquem com Deus, gente. Até sexta-feira. Tchau.